Shani Shani Cari Vanity, aproveitando que nós estamos já nos aproximando do Natal, vamos falar desse personagem histórico, esse personagem icônico, né, que se transformou aí no Papai Noel, e como eu coloquei aqui no título, eu posso provar que Papai Noel está enterrado no Vêneto. Ué, como assim está enterrado no Vêneto? Papai Noel nem existiu, nem existe, né? É só um personagem, é uma figura, muitas vezes, na verdade, uma figura comercial. Como ele pode estar enterrado no Vêneto? Bom, a gente vai ver que sim, o verdadeiro Papai Noel está enterrado lá no Vêneto. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que deseja se tornar membro do canal Lenguamare, existe essa ferramenta que é uma ferramenta do YouTube. Você pode se tornar membro, é um valor irrisório lá, R$ 4 ou R$ 6 mês, e você tem acesso a conteúdo exclusivo e também os vídeos que antes de irem ao ar, antes de serem publicados no canal, geralmente, a maior parte das vezes, eles são publicados para os membros, e aí depois, uma semana depois, eles são publicados também no canal para todos. Essa daqui é uma ferramenta do YouTube, como eu disse. Vamos lá, então, já desejo um Feliz Natal a todos, né? Um Feliz Natal, um ano novo, né? Um bom, um excelente ano novo para todos aí, já de antemão. Estamos falando disso. Então, de quem vamos falar especificamente? O verdadeiro Papai Noel, para poucos, né? Poucos que sabem, na verdade, foi São Nicolau. São Nicolau, muito famoso esse personagem aqui, lá no Vêneto. Como diz o nome, São Nicolau foi santo, né? Canonizado. A gente vai acompanhar um pouco mais sobre a história dele e também o que ele tem a ver com o Vêneto e por que ele é tão assim famigerado lá no Vêneto. Vamos lá. Vamos lá para as origens de São Nicolau. Ele viveu no século IV, significa mais ou menos lá pelos anos 300 depois de Cristo. Ele era bispo de Mira, hoje é a Turquia, na época era parte do Império Bizantino barra grego, né? Mira. E ele era de família, São Nicolau era de família rica e usou a sua herança para ajudar muitos pobres secretamente, né, fazendo parte dessa tradição cristã aí de ajudar as pessoas vulneráveis. A história mais famosa é a de 3 irmãs pobres que não podiam casar porque não tinham dote, naquela época era necessário, né, que se tivesse o dote para casar. E aí São Nicolau, que não era santo ainda, não era canonizado naquele tempo, então o bispo Nicolau jogou sacos de moedas de ouro pela janela ou pelo chaminé, né? Provavelmente foi pela janela da casa delas durante 3 noites para salvá-las da miséria, porque, enfim, as mulheres não tinham trabalho remunerado naquela época e elas ficariam numa miséria absoluta ali se não encontrassem, né, se não tivessem o casório. Bom, daí nasceu a ideia de dar presentes escondidos. Vamos lá, então, por que ele é tão importante para os vênetos, São Nicolau? Bem, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia quando eu mencionei para vocês que ele está enterrado no Vêneto. É óbvio que nós estamos falando sobre relíquias santas, né? As relíquias de São Nicolau, lá em Veneza, propriamente dito, porque muitas dessas relíquias foram enterradas em Veneza, que era a capital da República de Veneza. Lá no ano de 1100, durante as Cruzadas, marinheiros vênetos foram a Mira e trouxeram os restos mortais de São Nicolau para a República de Veneza e enterraram lá na capital do Vêneto, que é a própria Veneza. Ah, mas por quê? Bom, já comentamos um pouco sobre isso também no caso dos restos mortais de São Marcos, porque nesse período aqui era um momento bem delicado, um momento que as cruzadas começaram a ocorrer, efetivamente foram convocadas no seu intuito primário, elementar, para que se contesse o avanço islâmico, porque, como vocês viram, por exemplo, a Turquia, essas partes do norte da África eram já cristãs,
de tradição cristã há muito tempo, apostólica, aliás, há muito tempo, e os islâmicos depois começaram a se expandir militarmente, a converter, né, as pessoas ali à espada, ou os que não eram convertidos eram mortos ou subjugados, enfim, o que acontece até os dias de hoje, aliás, né, o Papa teve aí recentemente no Líbano. Por quê? Porque a comunidade cristã do Líbano está sendo praticamente dizimada, oprimida, está tendo que fugir para outros países, e é óbvio que eles escolhem geralmente países cristãos, né? O cristianismo está sendo morto, massacrado pelo islamismo ainda hoje, e é só olhar lá no Líbano, eles querem expulsar o que existe para dominar por completo. Então, esse era o cenário que estava acontecendo, só que em toda o norte da África naquela época, né, é visível isso, e por conta disso, os restos mortais desses santos começaram a ser retirados de lá, ser enviados, né, enfim, para o Ocidente, para que não se perdesse. Bom, eles construíram assim, né, os vênetos construíram a belíssima igreja de San Nicolò a Lido. Existe essa igreja aqui, né, de San Nicolò. Então, para os vênetos, especialmente para os venezianos, porque está lá, né, em Veneza, São Nicolau é o protetor dos marinheiros e da frota naval da Sereníssima República de Veneza. E temos outro aspecto, né, um outro traço cultural importantíssimo, que é o casamento com o mar, já falamos dele aqui muitas outras vezes. Todos os anos, na festa da Sensa, que é uma festa vêneta, o governante de Veneza, naquela época era o Doge, hoje é o prefeito, né, que faz isso, quando era o Doge, ia até o Porto do Lido. Hoje o prefeito ainda faz isso, vai até o Porto do Lido, em frente à igreja, né, do santo, a igreja de São Nicolau, ou seja, o Papai Noel, né, que depois inspirou essa figura comercial que temos hoje para lançar um anel de ouro ao mar, simbolizando o domínio da República de Veneza sobre as águas. Vamos lá um pouco para a tradição vêneta, né? O Papai Noel, entre aspas, né, antecipado. No Vêneto, especialmente em províncias como Treviso, Belluno e Veneza, a grande festa das crianças, de fato, acontece no dia 6 de dezembro, que é o dia da morte de São Nicolau, o dia da morte do santo, e não no dia 25. O dia de 25 é mais uma data ali comercial, como acontece, enfim, no mundo inteiro, mas o dia da festa das crianças é 6 de dezembro, o dia do São Nicolau. Então, segundo a tradição vêneta, San Nicolò, como eles chamam, né, o São Nicolau, ele não vem de trenó, né, mas sim ele vem montado num burrinho para trazer os presentes para as crianças. Então, existe todo um ritual ali na véspera, que é o dia 5, né, para o dia 6, o dia 5 para o dia 6, esse dia 6 é o dia do santo, as crianças deixam um prato com feno ou cenouras para o burrinho do São Nicolau e uma taça de vinho para o santo. De manhã encontram doces, frutas secas e pequenos brinquedos, então que o santo teria deixado, né? São Nicolau teria deixado para as criancinhas ali, né? Vamos ver, será como é que ele virou o Papai Noel que conhecemos hoje? O que a gente consegue encontrar na história é que na Holanda ele continuou sendo celebrado, né? O São Nicolau ele era celebrado e o chamavam de Sinterklaas, Sinterklaas. E aí houve uma grande imigração de holandeses para os Estados Unidos, ainda lá, né, no século XIX, quando os holandeses fundaram Nova York, antes, né, na verdade foi antes do século XIX, né, um pouco antes, mas, enfim, quando os holandeses fundaram Nova York, que era a nova Amsterdã, eles levaram essa tradição também, que eles também tinham igual os vênetos de São Nicolau para os Estados Unidos. Então, o nome Sinterklaas foi americanizado, ou, enfim, né, foi a moda inglesa, né, para Santa Claus. O original dos holandeses era Sinterklaas, e aí virou Santa Claus, que é como os americanos, né, chamam o Papai Noel, ou seja, o São Nicolau, Santa Claus. Então, como é que aconteceu toda essa mudança de traje também, né? Originalmente, o São Nicolau usa vestes de bispo, bispo da Igreja Católica, né? Mitra e cajado na mão. A imagem do velhinho gordo, né, e vermelho foi popularizada por ilustradores americanos aí,
e campanhas publicitárias do século XX. Isso aqui foi extremamente comercial, tá? Mas a essência aí da caridade vem do santo de Mira, adorado no Vêneto inteiro e por vários lugares da Europa, como a gente já conseguiu ver, também na Holanda, né? Bom, então, San Nicolò di Comelico também é um outro local que fica lá em Belluno, é muito conhecida pelas festas de inverno tradicionais dedicadas ao santo, né, ao São Nicolau. Depois se encontra também no Vêneto os mercadinhos de San Nicolò, que ocorrem ali em diversas cidades, como Verona e Pádua, no início de dezembro, são pequenas feiras. E também tem diversos ditados vênetos de San Nicolò, né? San Nicolò de Bari, a festa da escolari, ou seja, o San Nicolò de Bari, a festa dos estudantes, indicando ali que era o dia em que não se estudava para ganhar presentes, ou seja, no dia de São Nicolau, no dia 6 de dezembro, a festa que se a criança estuda, ela não precisa estudar naquele dia porque ela está livre, é o dia de São Nicolau, ela pode só ficar ali esperando, né, para ganhar os seus presentes. É por isso que também é conhecida como a festa dos estudantes. Não precisa estudar nesse dia, fica tranquilo. Portanto, essa daqui é a história. É por isso São Nicolau está enterrado lá, as relíquias na própria igreja, né, de San Nicolò a Lido, que foi consagrada para ele, igreja de San Nicolò a Lido, dos restos mortais que foram trazidos lá para a República de Veneza, porque senão seriam, obviamente, profanados, né, pelo islamismo em si. Bom Nadal, bom Nadal. Aí agradeço a todos que acompanharam, né, o nosso vídeo ao vivo e nos encontramos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.